Muito bem, hora de oração, tempo de clamar por você, pela sua casa, pela sua família e apresentar ao Senhor cada um dos pedidos, dos propósitos de oração que vimos e que recebemos da vida financeira, da liberação de causas, da vida profissional, da casa, da família, de libertação de drogas, de vícios, até mesmo de jogos. Tempo oportuno de Deus para nós nos humilharmos diante da sua presença e crer que Ele realmente pode nos responder em nome de Jesus. E Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nos mostra esses elementos impressionantes de Deus nas nossas vidas, para que estejamos fortalecidos, preparados, cobertos e guardados realmente pela oração, pelo sangue de Jesus, pela aliança, pela comunhão dos irmãos. E aqui, em Efésios 6, a partir do versículo 13, para hoje, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E também, no versículo 17, a espada do Espírito. Aqui, todos esses componentes da armadura de Deus. Alguns dizem que o apóstolo Paulo teve uma visão, e essa visão era a visão de um centurião romano, um guarda romano, armado e vestido com sua couraça, com sua armadura, com suas vestiduras, com seu escudo, com sua espada, com suas botas, com sua couraça, com seu capacete. E dessa maneira foi gerada esta alusão com a armadura, que seria um servo do que como estaria revestido, investido um servo de Deus. Faz sentido, talvez seja, mas a grande realidade é que aqui estão elementos impressionantes de Deus, de uma armadura, de modo que eu e você podemos estar revestidos e fortalecidos. E o meu ponto hoje é esse: estarmos revestidos para resistir ao dia mau. Tomai a armadura de Deus para resistir ao dia mau. Porque existem dias bons, mas também existem dias que nós precisamos de superação, dias que nós precisamos segurar a onda, dias que nós não desejávamos viver em nossas vidas. Passamos por dias, por provações, por tentações, por necessidades, por momentos onde precisamos ser acudidos, onde precisamos de apoio, precisamos de amparo. Então, a armadura de Deus é uma porção especial de Deus nas Escrituras, derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque Deus não usa super-homens, Deus usa homens, pessoas que sofrem ataques, que se ressentem, pessoas que passam dias que elas não estão se sentindo bem. Existem dias que eu não estou me sentindo bem, existem dias que nós estamos meio incomodados com alguma coisa. Então, a armadura de Deus é essa porção especial das Escrituras que vem e que abençoa e que confirma uma obra grandiosa sobre a tua vida, para que nós não sejamos roubados pelo inimigo dos propósitos, das promessas e de tudo que já caminhamos. Já imaginou tudo que você já caminhou, tudo que você já orou, tudo que você já creu, tudo que você já teve de esperança e já esperou de propósito e de bênção de Deus para a tua casa, para a tua família? Não vamos retroceder. Amém? Vamos aprender com Deus e resistir ao dia mau em nome de Jesus. Por isso, a importância dessa armadura de justiça, de verdade, essa armadura que traz a palavra de Deus, entendimento sobre as nossas vidas, em dias onde as pessoas andam tão tresloucadas e existe uma diversidade de entendimento e de compreensão sobre as mesmas coisas, quando nós estamos equipados mesmo, porque a armadura de Deus é você estar equipado em uma situação, em uma dimensão espiritual, que está confirmado em uma consciência, em uma convicção
inabalável dentro de você. Esta é a grande armadura de Deus, porque aqueles que não se vestem com estas vestes, aqueles que não usam estas armas espirituais, aqueles que não tomam para si essa armadura e aprendem a dispor dela e usar dela diante de confrontos do inimigo, acabam sendo roubados. Eu gostaria de, em poucos minutos, você esteve comigo até aqui, poucos minutos, te mostrar 2 exemplos e nós já vamos orar por cada uma das causas e cada um dos propósitos. Esses 2 exemplos de pessoas que infelizmente trocaram suas armaduras e acabaram, ao invés de colher o bem, colhendo o mal. Ao invés de estarem vestidos, estavam despidos. Ao invés de se fortalecerem, se enfraqueceram. E nós fomos chamados para esta armadura da verdade, da justiça, do entendimento e da revelação da palavra de Deus, com uma vida que realmente está consagrada diante do Senhor, com uma vida daqueles que pagam preço e sabem que o Senhor pode recompensá-los grandiosamente em nome de Jesus. O Senhor enche o meu coração de alegria, sabe, de ternura mesmo, de poder falar essas palavras que parecem ser simples, mas que eu sei que elas são muito tremendas e poderosas no coração dos humildes, na terra fértil que você é e naquilo que Deus tem para fazer em nome de Jesus, porque temos pago um grande preço, um preço chamado renúncia. E nas nossas vidas, a armadura de Deus e na vida daquele que paga esse preço de renúncia, ele realmente pode se investir dessa armadura. O primeiro exemplo está aqui no livro de 1 Reis, no capítulo de número 21. 1 Reis, no capítulo de número 21 e o versículo de número 25, diz assim: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. O exemplo de Acabe e de Jezabel nos dias do profeta Elias, com a introdução de Baal, aquele culto a Baal, um falso deus, em Israel, e que acabou trazendo e culminando com tantos males para todo o povo. E a atitude de Acabe, então, em uma guerra, em uma das guerras que ele se envolveu e que acabou sendo o final de sua vida, está em 1 Reis, capítulo 22, o versículo 30, diz assim: Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei, veja, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Qual foi esse disfarce? Acabe tirou a sua armadura real, tirou a sua couraça, tirou as armas reais, sobretudo o capacete, que os estudiosos dizem que ele tinha uma crina, ele tinha uma diferenciação das demais armaduras dos soldados comuns. E ele se vestiu na armadura de um soldado comum, de uma pessoa, de um soldado normal. E sua armadura ficou em outra pessoa, em outro rei. Em princípio, uma distração para que os batedores, os perseguidores do exército inimigo não o perseguissem naquela guerra, porque o ataque era de frente para os capitães e para o rei, para que dessa maneira pudesse ter vantagem na guerra. Agora olha o que aconteceu no versículo 34. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, veja, ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Que coisa! Uma pessoa do exército inimigo entesou um arco e lançou uma flecha. Ao acaso. Mas esta flecha atingiu exatamente a junta da armadura, que o rei Acabe estava usando, né? Então disse ele ao seu escudeiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Que coisa impressionante! Alguns vão falar, poderiam dizer, ai, que azar. Outros poderiam dizer, mas que vergonha, o rei não estava com as suas vestes, assim por diante. A grande realidade, queridos, é que nós podemos achar argumentos naturais para as coisas.
Mas aqui, a caminhada daquele homem, a vida daquele homem diante de Deus, o testemunho daquele homem, sabe? Ele acabou culminando com uma armadura que estava aberta, que estava vazada, que tinha brechas. Não por causa da lata, não por causa do ferro da armadura, não por causa da maneira que ela foi estruturada ou pelo tamanho que ela tinha em seu corpo, mas por uma situação realmente espiritual que gerou o oportunismo de Satanás. Como vimos no capítulo 21, um homem que fez tudo que era mal perante o Senhor. Não quero entrar nessa ministração sobre o livro daqui de Reis e de Elias, mas é algo realmente que precisa nos fazer refletir sobre uma armadura que não era a armadura dele, sobre uma armadura que estava variada, sobre um homem que substituiu a sua armadura de realeza, no que o apóstolo Pedro ensina em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos sacerdócio real, povo eleito, de autoridade exclusiva de Deus. Então, nós vamos estar realmente protegidos e fortalecidos para o dia mau, para o dia da guerra, para o dia da batalha. Porque ele vem, queiramos ou não, como estamos vivendo aí toda essa situação do ano de 2020 com essa pandemia, sabe? Então, nós vemos nesse exemplo uma armadura que não pôde protegê-lo, que não pôde defendê-lo, porque o dardo inflamado de Satanás, a lança, a flecha do inimigo acertou a junta, exatamente a junta, uma precisão inacreditável aconteceu, mas o inimigo entrou por aquela brecha e ele sangrou, foi tirado da batalha e por fim expiraram os dias do rei Acabe. O segundo exemplo, em mais 1 ou 2 minutos nós vamos orar, está no livro de 1 Samuel, uma história bastante conhecida de todos nós, do rei Saul com Davi. Te lembrando desse texto, diz o versículo 38, 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que aconteceu nesse momento? O rei Saul, ele havia transgredido os mandamentos do Senhor, fazendo sacrifícios, agradando ao povo, desrespeitando e desobedecendo em rebeldia clara, diz 1 Samuel capítulo 15, ao profeta Samuel, né? E na hora do desafio do gigante Golias, e os desafios acabam vindo sobre a vida das pessoas, Davi, o ungido de Deus, escolhido de Deus, então se levanta e narra a palavra do Senhor, vários detalhes, mas Saul consente então que ele entre naquela luta contra o gigante Golias. 40 dias, afronta de Israel, escolheram um valente do exército de Israel para enfrentá-lo. E Davi, o pastor de ovelhas, filho de Jessé, sai de trás da malhada e vem para aquela peleja, para aquele pleito. E então Saul coloca a sua armadura sobre ele. Ora, qual era a ideia de Saul? De protegê-lo? Não sei se bem de protegê-lo, mas de jogar na loteria, vamos dizer assim. Vai que ele ganhe, e aí vão pensar que foi o rei, e os méritos seriam de quem? Os méritos seriam do rei. Talvez ele estava com essa intenção. Mas a grande verdade é que aquela armadura não cabia no pequeno Davi. Ele não conseguia utilizá-la. Alguns vão dizer, mas é por causa do tamanho, por causa do peso, porque ele não estava acostumado. Mas a grande realidade é que aqui uma dimensão espiritual ela não combinava, não casava, os fatos não se ajustavam. Porque a armadura do rei, que havia se perdido dos caminhos do Senhor e não encontrou, muito embora tenha buscado, não sabemos se com o coração sincero, profundo ao Senhor em perdão e arrependimento, não cabia sobre Davi, aquele que se dispôs a enfrentar o gigante, que havia sido ungido e que o Senhor encontrou realmente um coração que estava armado, este sim, não com ferro, não com armadura de ferro ou de bronze ou de qualquer metal ou de aço, mas estava armado com a simplicidade, com a verdade,
com a obediência, com a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. E que esses dois exemplos sejam exemplos que possam marcar as nossas vidas e nos levar a refletir em comunhão e em grande consagração na presença do Senhor, porque Ele é poderoso para nos armar espiritualmente, porque as armas das nossas milícias são poderosas em guerra, ensina o apóstolo Paulo. E dessa maneira, tomarmos o capacete da salvação, tomarmos a couraça da justiça, a preparação pelas calçaduras do evangelho da paz, assim por diante. E nesse caminho, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Põe a mão sobre o teu coração, ou dependendo onde você estiver, se for possível, se ajoelhe. Se não, acompanhe comigo essa oração ou apresente as tuas causas ao Senhor, porque em autoridade da palavra, não da carne e nem do sangue, em humildade, nós vamos nos humilhar debaixo das onipotentes mãos do Senhor, sem desconhecer e sem negar os desígnios de Satanás, porque ele é sujo, mas com a certeza de que a autoridade do Senhor pode nos guardar e pode nos proteger. Tomai toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau. Pai de amor, em nome de Jesus, nós nos derramamos diante do teu altar sobre os teus pés, Senhor, porque temos ouvido a tua voz, a voz desta palavra, a voz desta direção que o Senhor nos deu nesta série, nesta campanha, para nos humilharmos diante do teu altar, para buscarmos, Senhor, vestes brancas, colírio, para buscarmos, Senhor, entendimento e discernimento. Se em algo temos errado ou falhado, em algo temos falado ou não temos discernido a tua palavra e a tua vontade, a tua verdade. Abençoa-nos, ajuda-nos. Acode-nos, Senhor, porque somos homens, mas fomos feitos teus servos por intermédio do poder do teu Filho Jesus. Ele é a porta que se abriu e nos guiou à sua presença. Em nome de Jesus, pela minha vida, a minha casa, a minha família, a tua serva que aqui está, a minha filhinha, tem misericórdia, Senhor, e visita-nos em nome de Jesus, segundo o teu poder. E assim como desejo, a Deus, o teu favor e o teu bem, alcança também cada servo, cada serva tua, nos seus lares, nas suas casas, no seu trabalho, na sua família, onde estiverem, seja qual hoje a dimensão de sua consciência, talvez exista culpa, seja hoje qual a dimensão do seu coração, talvez esteja cheio de ressentimento, talvez qual seja, Senhor, a dimensão dos dias e dos caminhos que lhe sobrevieram. Eu intercedo, Pai, para que no dia mau o teu nome e o teu poder venha e prevaleça. Onde existe incredulidade, onde existe desavença, onde existe, Senhor, falsa humildade, pretexto da carne, enganos, ó Deus, do inimigo, caia por terra em nome de Jesus, para que nós não entremos em guerras e em batalhas como Acabe, desguarnecidos, desprotegidos, vestidos de maneira que nós não somos, porque eu sempre digo e ensino às pessoas, eu sou o que sou, mas eu não sou o que não sou, porque eu não quero uma porção que não me pertença. Espírito Santo de Deus, abençoa, eu sou o que sou, mas não sou o que não sou. Cada um possa viver daquilo que tem alcançado, cada um possa se alegrar em sua presença, em nome de Jesus. Mas eu te peço, fortalece-os para que tenham vitória nas batalhas e nos desafios que empreenderam em suas vidas. Aqueles que têm casas, aqueles que têm financiamentos de carros, aqueles que têm filhos nas escolas, aqueles que têm, Senhor, preocupações com pais que são idosos. Meu Deus, em nome de Jesus, acode, age em nosso favor. O gigante Golias colocou aquele desafio e 40 dias trazia afrontas e bravatas e humilhações a Israel. Davi não pôde usar aquela armadura porque era a armadura da rebeldia, era a armadura do derramamento de sangue inocente, era a armadura da desobediência. Reveste-nos, Senhor, nesta condição
de constituição e de habilitação em sua presença, Senhor, para que estejamos revestidos diante do teu altar, primeiro pelo sangue do Cordeiro, por esta armadura, a armadura do Senhor em nossas vidas, o escudo da fé, a sabedoria do Senhor, o capacete da salvação, para olharmos, ó Deus, para a eternidade e não sermos pessoas, ó Deus, materialistas, dinheiristas, covardes, com a realidade alheia e as dificuldades que estão ao nosso redor. Espírito de Deus, confirma esta palavra e esta obra, levanta testemunhos e traz uma liberação grandiosa e especial. Alcança cada servo, cada serva tua, onde estiverem. Eu intercedo e declaro hoje esse revestimento do favor, da graça, da liberação e da bênção de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba, venha, tome posse desta armadura, em jejum, em oração, meditando nas Escrituras e orando na palavra de Deus, porque Ele é fiel para honrar e para abençoar. Em nome de Jesus, Pai, guarda-nos em Tua presença, livra do mal, aqueles que se perderam, aqueles que estão enfraquecidos na fé, ou mesmo aqueles que se desviaram dos seus caminhos, porque deram ouvidos a outras vozes, se vestiram de vestes que não agradam ao Senhor, tomaram a armadura de Saul, a armadura de Acabe. Quebrado está este jugo, glorificado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba, tome posse, fica com Deus, em nome de Jesus.